Internet Plus. Cá estamos para mais um Casa Comum, esta quarta-feira, com a Mariana Vieira da Silva e Duarte Pacheco. O Duarte Pacheco hoje junta-se a nós de forma remota. Mais à frente vamos ao tema europeu. Para já, vamos à questão nacional, ainda muito marcada pelas propostas de alteração ao Orçamento de Estado, e também mais à frente iremos olhar para propostas no campo laboral, nomeadamente na administração pública. Algumas destas medidas estão em cima da mesa. O exercício aqui é perceber a oposição do campo contrário. Portanto, vou começar pelo Duarte Pacheco em relação à proposta de aumento das pensões apresentada pelo PS. Só para contextualizar, as pensões vão ser aumentadas na fórmula habitual. O PS propõe, neste caso, um aumento extraordinário das pensões, além da atualização da fórmula legal, no valor de 1,25 pontos percentuais, fazendo as contas, com um impacto de 265 milhões de euros no orçamento. Sob esta medida, o PSD pediu ao TAU uma informação sobre o custo real desta proposta do Partido Socialista, uma das propostas de alteração ao Orçamento do Estado, apresentada pelo grupo parlamentar do PS. Duarte Pacheco, se for este o impacto que é o TAU validar, no fundo, em linha com aquilo que o PS, com a conta que o PS fez, não vê problemas em viabilizar, ou acha que é uma proposta que ainda assim, nesta verba, aqui em cima da mesa, nos tais 265 milhões de euros, põe em causa equilíbrios orçamentais decisivos para a AD? Muito boa tarde e bem-vindo de volta, José Pedro Parazão. Cumprimento aos meus colegas de debate desta tarde. Ora bem, foi o professor Mário Centeno que, há já algumas semanas, sobre diversas medidas que o Governo estava a tomar, colocou a questão, que depois foi retomada pelo Conselho de Finanças Públicas, sobre despesa fixa que o Governo estaria a criar e que era preciso ter cautela. Hoje o país está em condições de poder pagar, mas basta que venha aí um choque petrolífero, um vento mais forte e em vez de estarmos a crescer, entramos em recessão, as receitas caem e como a despesa fixa está lá, aparece novamente o déficit que nós não queremos. Perante isto, aquilo que o Governo diz, e eu acho que, sinceramente, já me viram aqui que há questões que quando eu não concordo, não tenho problema nenhum em dizer, mas neste caso, o princípio da cautela demanda dizer que já vamos aumentar aquilo que a lei diz. Se acham que a lei deve ser revista, devemos estar abertos a isso. Devemos estar abertos porque nada é imutável, mas não vamos criar mais despesa fixa em cima daquela que já existe. Se a execução orçamental correr bem e chegarmos a meio do ano com boas perspectivas, logo faremos um aumento extraordinário das pensões que não fica para todo o sempre. Nem num contexto excedente de 0,3 previsto pelo Governo? Ora bem, o Partido Socialista foi o partido que disse que que aceitava que as metas definidas com a União Europeia, nomeadamente este excedente, seria respeitado. E por isso eu percebo que estamos a falar de cerca de 0,15% do PIB e, portanto, não é significativo, mas põe em causa aquilo que são os valores acordados com Bruxelas. Finalmente, há uma questão que o Partido Socialista colocou, mas que não é correta. Que é dizer o seguinte, mas vocês estavam disponíveis para baixar o IRC em mais um ponto, e isso até seria maior despesa do que esta. Muito bem, mas essa descida de IRC não tem impacto neste orçamento, quando muito teria impacto no orçamento seguinte, porque como sabem, nós fixamos as taxas que estarão em vigor durante 2025, mas é depois em 2026, quando as empresas pagam fecham as suas contas e verificam qual é o seu lucro, aí é que têm que pagar o IRC. Portanto, não teria impacto em 2025, mas este aumento de pensões, sim, ficaria já com impacto em 2025. E, portanto, há aqui uma situação que põe em causa para futuro, pode pôr em causa para futuro o tal equilíbrio. E aquilo que nos aconteceu durante a Troika é algo que eu acho que nenhum português quer repetir, que é termos dado passos maiores do que a perna e depois de ficarmos muito felizes com aumentos simpáticos, termos cortes ou de pensões ou de salários. Mariana Vieira da Silva, porquê é que este argumento não colhe para o PS? Bom, muito boa tarde a ambos. Eu queria destacar, porque acho que é de destacar, e quase nunca acontece, que o Partido Socialista apresentou 38 propostas de alteração a este orçamento. E isto é um número muito reduzido quando comparado com qualquer ano
com qualquer partido nos últimos anos e por isso cumprimos a responsabilidade que tínhamos assumido que íamos ter. Esta medida custa 265 milhões de euros e quando nós vemos que a poupança na revisão da medida do IRS jovem, não é do IRC, valia 475 milhões de euros e que o próprio Conselho de Finanças Públicas diz que este orçamento ainda tem uma margem de 312 milhões de euros, não se pode dizer que seja verdade que esta medida põe em causa os números assumidos sobre déficit com Bruxelas para este ano. E, portanto, do ponto de vista do ano de 2025, creio que é evidente que aquilo que fazemos é utilizar, aliás, uma parte reduzida, praticamente metade, da verba que o Governo, quando reviu a medida do IRS e lhe foi perguntado se essa verba tinha sido reutilizada, disse que essa verba fazia parte também da margem que qualquer Governo tem que ter quando vai para um processo de Mas o especialidade. argumento é a rigidez da medida para os exercícios seguintes também. E o IRS era exatamente nos mesmos termos. Era despesa permanente exatamente nos mesmos termos. E foi o Governo que disse que era com essa verba que faria, o que é normal. Não há nenhum Governo que vá para um processo de especialidade com todo o orçamento que definiu Que libertaria utilizar essa verba para outras medidas, é isso? Pronto, e nós estamos a usar uma parte dessa medida, um bocadinho mais de metade, mas não muito mais de metade, com aquela medida que é a única que também tem um impacto orçamental significativo nas propostas do Partido Socialista. Nós somos frontalmente contra a existência, não são aumentos extraordinários de pensões, porque o aumento extraordinário de pensões fica para sempre, foi aquilo que fizemos ao longo da última legislatura. Foi assim que foi avançado por Alexandre Leitão, o aumento extraordinário de pensões, é isso que o PS Não, propõe. é nossa. Estou a dizer, a medida do PSD, que nós somos contra, Sim. não se pode chamar um aumento extraordinário de pensões porque não aumenta as pensões. A medida que o Duarte Pacheco agora referiu, que se chegássemos a meio do ano, faríamos, não é um aumento extraordinário de pensões, é um bónus extraordinário, porque não aumenta as pensões, dá-se aquele dinheiro. O PSD tem usado muito o argumento que o Partido Socialista também fez, mas o Partido Socialista fez isto num ano que, havia mais de 8% de inflação e 2, todos os cidadãos portugueses, trabalhadores e pensionistas, receberam e medidas se houver desta um natureza. contexto internacional em que não há excedente, em que há uma crise, um choque no contexto internacional, por exemplo? Nós não acreditamos que o Governo, quando apresentou o Orçamento à Assembleia da República, quando o aprovou com a medida do IRS jovem, não o tenha feito com a precaução suficiente para enfrentar os tempos que vivemos. É que a verba que está a ser utilizada é pouco mais de metade de uma medida que estava no orçamento e que foi negociada com o Partido Socialista e, portanto, é num enquadramento orçamental estabelecido, uma verba que foi indicada pelo Governo e que não nos parece oferecer O PS não votaria a favor da proposta de 1,5 pontos percentuais de aumento proposto pelo Chega? O PS, não vou anunciar votos do Partido Socialista no orçamento, como compreenderá. Certo, mas é uma proposta que também está na mesma linha. Mas não é de uma dimensão semelhante. É de um 25 para 1,5. É um impacto completamente distinto do ponto de vista do orçamento e não cumpre este critério que eu aqui estou a dizer, que é dizer que nós estamos a apresentar uma proposta que não esgota, está longe de esgotar a verba que o Governo disse que se libertava com o IRS jovem e por isso parece que do ponto de vista da sustentabilidade não tem nenhuma questão e eu volto a repetir, voltarmos a ter uma relação com os pensionistas politizada para se distribuir bónus num momento em que cada Governo considera politicamente positivo, como aconteceu este ano, em pleno comício partidário, não me parece um bom caminho para a nossa democracia e é isso que nós queremos Duarte, evitar. alguma nota sobre este tema em 30 segundos, antes de perguntar ainda uma outra questão? Em primeiro lugar, concordar com aquilo que a Mariana disse, que tem a ver que é um bónus e não um aumento extraordinário. É verdade e isso tem que ser reposta. Agora, quando a proposta de lei do orçamento foi aprovada e veio para o Parlamento, já não contemplava a proposta do IRS jovem. O que significa que o Governo teve capacidade de fazer logo a afetação da verba que... Mas não foi isso que disseram. Mas sabe perfeitamente que não foi, já não vinha. E já não vinha, portanto, já com estes valores. E já vinha com estes valores, imediatamente em termos de saldo, o que significa que houve margem para outras coisas que, porventura, não estejam previstas, poderem ser contempladas. Nós estamos, mas neste momento, o principal é a rigidez para todo o sempre, porque, como disse, já vivemos uma situação muito difícil para todos e não queremos dar aumentos
para depois no ano seguinte fazer cortes, como aconteceu em Duarte 2010. Pacheco, vou aqui correr o risco da interação à distância, mas não me vai dizer que pela primeira vez na história um governo entrega um orçamento na Assembleia sem nenhuma margem para negociar na especialidade, porque isso nunca aconteceu e eu não posso acreditar que quando o governo não tem maioria fosse a primeira vez, até um governo de maioria, até os governos de maioria absoluta deixam margem orçamental para a especialidade. E aquilo que o Partido Socialista faz, e isso eu sei que o Duarte Pacheco só pode concordar comigo, é de forma muito responsável apresentar apenas 38 propostas e, portanto, fugindo a lógicas de coligações negativas significativas e focando naquilo que nos parece fundamental, com quantificação. Eu não tenho dúvida nenhuma que haverá propostas da oposição aprovadas com os votos do PSD e do CDS. Isso aconteceu sempre e vai voltar a acontecer. É por isso que existe essa margem. Agora, se nós gastarmos a margem toda numa única proposta, significava que as outras teriam que ser liminarmente recusadas. Vamos aqui a um segundo tema. Tem a ver com uma polémica que surgiu também em relação ao pedido de autorização legislativa para mexer na questão da administração pública, nomeadamente a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas. Mariana Vieira da Silva. O Governo depois apresentou aos sindicatos um conjunto de medidas. Os sindicatos ficaram até um pouco surpreendidos, dizendo que não há assim nada absolutamente extraordinário, por exemplo, na marcação das férias ou até noutras matérias, que merecessem esse lado mais agitado em relação à proposta. Mas a Mariana, do que ouviu do parte do Governo e também da reação dos sindicatos, deste ponto de vista, como é que olha para as propostas do Governo? Bom, queria distinguir aqui dois planos. Algumas das propostas que estão contidas neste pacote já estavam prontas porque são, no fundo, aquilo que tem que sempre fazer quando se muda coisas no Código de Trabalho, algumas delas têm que ser alteradas na Lei do Trabalho em Funções Públicas. E, por exemplo, a matéria das baixas é uma matéria que, mesmo antes do governo cair, do governo anterior cair, foi alterada no Código de Trabalho e que tínhamos iniciado a negociação com os sindicatos sobre esta matéria. E, portanto, é a sua concretização, não tenho nada a opor. Há dimensões, quer no que diz respeito à mobilidade, quer no que diz respeito às férias, que também do ponto de vista da estrutura tem pontos que eu posso compreender e valorizar, embora acho que no detalhe criam muitas dificuldades à gestão pública, porque os tempos da mobilidade passam a estar diferentes dos tempos da avaliação e isso vai criar muitas questões. Mas, e relativamente à greve, não consigo sequer perceber o ganho e porque é que o Governo está a fazer isto e intuo que o Governo queria ir mais longe, mas depois do que aconteceu com a greve no INEM sentiu menos os prazos margem. de comunicação de 5 dias, é isso? Acrescenta basicamente uma entidade à comunicação. Acrescenta uma entidade à comunicação. Não creio que alguém fosse fazer uma alteração legislativa para uma mudança tão residual, mas também não sei. Recuou. É o que me parece quando leio aquelas propostas. Mas eu queria dizer, nós não temos uma maioria absoluta. Temos dois partidos. Mas, portanto, no conteúdo não há nada, não há uma oposição extraordinária. Do que conhecemos até agora, não identifiquei nada. Acho que é preciso ver com mais atenção e foi isso que o Partido Socialista disse. Globalmente, nada. Mas eu não vejo nenhuma vantagem em fazer isto por uma autorização legislativa. O Governo não tem maioria. Fará a negociação com os sindicatos como tem que fazer. Não há aqui nenhuma matéria de grande urgência. E por isso, julgo que é mais positivo retirar aquela proposta de alteração legislativa do orçamento e fazer uma proposta de lei que é entregue à Assembleia. Até porque, tradicionalmente, o Duarte Pacheco corrigir-me-á, havendo acordo com os sindicatos, a Assembleia é rápida e raras vezes altera do ponto de vista significativo. É uma questão de forma? Não, é uma questão de, quando um governo não tem maioria, fazer um debate participado na Assembleia. Aquilo que o governo fez com uma alteração legislativa sobre a qual se conhecia zero quando foi entregue ao Parlamento, é que era um cheque em branco e eu continuo a não estar. Aquilo, tanto quanto sei, foi distribuído aos sindicatos, foi um conjunto de artigos. Não sei se aquilo é a totalidade de o que o Governo pretendia fazer, mas creio que o que é mais transparente do ponto de vista dos equilíbrios parlamentares que neste momento existem é haver uma proposta de lei que é discutida na Assembleia, coisa que é, aliás, o normal nestas matérias laborais. Duarte Pacheco, a sua visão deste tema? Em primeiro lugar, dizer que face ao conteúdo daquilo que é conhecido, e eu não tenho nenhuma inside information, são questões relativamente pacíficas e que merecem ser corrigidas sem alarido, vamos dizer assim. Nomeadamente a questão das férias ou mesmo da mobilidade ou das baixas, são questões de pormenor como os próprios sindicatos reconheceram. E, portanto, aquilo que eu coloco aqui é novamente algo que já nós temos vindo a falar várias vezes, que é erro de comunicação. Porque o facto de aparecer uma autorização legislativa praticamente em branco,
Claro que quer os partidos da oposição, quer os sindicatos ficaram preocupados, é natural. O que é que o governo pretende fazer? O que é que estará por trás disto? E essa dúvida existe. E se, porventura, o governo tivesse logo desde o início dito, está aqui o processo de autorização legislativa, e mesmo que seja informalmente, entregar aos partidos e aos sindicatos aquilo que é a ideia de decreto, o alarido não tinha existido. Está a dar razão à Mariana, já percebi. O que eu não gostava de perceber é se acha que houve um recuo, por exemplo, na greve por causa do que se passou no INEM. Permita-me só dizer duas coisas. Sim. Primeiro, o recuo em relação ao INEM, não acredito nisso, pelo contrário, eu acho que o assunto deve ser pensado, mas não é pensado desta forma e em cima dos acontecimentos e, portanto, não antevejo. Já agora, mas eu discordo da Mariana, dizendo porque é que não, em termos de debate. Ora bem, todos os orçamentos têm, e o João viveu isto comigo muitas vezes dentro da Comissão de Orçamentos, aquilo que nós chamamos os cavaleiros orçamentais. Todos os governos introduzem matérias que muitas vezes não têm impacto direto no orçamento, mas que por facilidade... E este também tem, e muitos. Facilidade de agendamento, para que seja rápido o agendamento, para que a discussão seja tudo em conjunto e poder legislar e avançar. Isso todos os governos já o fizeram e este também o faz. É uma questão de querer ser rápido a ter a aprovação de um documento que ele considera importante. E é o que está por trás. Sabemos sempre que, independentemente dos prazos muito curtos que podem ser invocados se for uma matéria pacífica, só se houver consenso significa ninguém se oponha, é que esses prazos podem ser reduzidos. Caso contrário, desde a entrada do diploma tem que haver 30 dias, temos que ter discussão pública, portanto a falar em leis de trabalho, temos um processo na generalidade, mais um processo na especialidade, mais propostas de alteração, mais votações, quer dizer, passávamos 3 meses nisto. E o Governo quis poupar o país a ter que aguardar 3 meses por esta alteração e considera importante. Vamos ao tema europeu desta semana. Euronet Plus. O tema europeu é global e aqui contamos com João Coutinho de Figueiredo, eurodeputado eleito pela Iniciativa Liberal. Mais uma vez bem-vindo a este nosso espaço, João Coutinho de Figueiredo. Começo por si, aliás. Bom, estamos neste contexto de escalada na guerra da Ucrânia. A Ucrânia que utilizou mísseis de longo alcance fornecidos pelos Estados Unidos, depois dessa autorização que foi dada por Joe Biden, recordo, dias depois da eleição de Donald Trump, que só toma posse em janeiro, e a Rússia fazer voz, digamos, à ameaça da retaliação nuclear, o que de resto também fez ao longo destes quase 3 anos de guerra na Ucrânia. A questão que coloco, João Coutinho de Figueiredo, é se a Europa deve seguir os passos, de certa forma, dos Estados Unidos nesta medida, ou deve ser mais cautelosa em relação ao uso deste tipo de armamento concedido à Ucrânia. Muito boa tarde, João Pedro Frazão. Um gosto de estar aqui de novo nesta nossa casa comum. Um abraço grande à Mariana Vieira da Silva e ao Eduardo Pacheco, que é um gosto estar convosco também. E acho que a resposta muito direta à sua pergunta é que sim, a Europa deve seguir os passos, eu diria mais até, deve marcar o ritmo dos passos seguintes, porque se há motivo pelo qual chegamos a esta situação de alguma debilidade militar e de impasse de eventuais negociações, é exatamente porque tem havido demasiadas hesitações e tibiezas por parte dos aliados ucranianos, dos aliados da Ucrânia, porque ao longo destes largos meses que a guerra já dura, que ontem celebraram a triste marca dos 1000 dias, é essa tibieza, essas hesitações que têm conduzido a esta incapacidade de alterar a situação no terreno. E há coisas, portanto, que a Europa tem responsabilidade de conduzir, algumas de imediato, outras de um futuro mais distante. Isso não é agravar a tensão, João Coutinho de Figueiredo? Mas nós estamos numa guerra, portanto, eu não sei como é que numa guerra se pode estar a falar em agravar ou não agravar tensões, em escalar ou não escalar, quando o objetivo da guerra tem que ser chegar a do nosso ponto de vista, pelo menos, não a uma situação em que haja uma rendição de um dos beligerantes, porque isso não parece provável e certamente não será desejável, mas sim a uma situação militar que conduza a negociações que possam ser... Por alguma razão, esta medida de utilização deste armamento de longo alcance não surgiu antes, só surgiu agora. É isso que eu estou a tentar dizer. Foi um erro não ter sido tomado mais cedo. Porque se os aliados da Ucrânia, os americanos e os europeus sobretudo, tivessem mais cedo
dado real corpo à expressão, faremos tudo o que será necessário para defender a soberania e a integridade territorial da Ucrânia, a minha opinião é que não teríamos chegado a esta situação. Portanto, sim, os ataques MS dos americanos podem ser usados em território russo, já o foram ontem, e acho que a breve trecho os alemães reverão a sua decisão, a sua hesitação de não fornecerem os mísseis Taurus. Mas há mais coisas que têm que ser feitas no imediato. Há sistemas de defesa antiaéreo ucraniano que estão exauridos e precisam de ser substituídos. O próprio arsenal de drones e de munições está bastante reduzido. Há equipas, houve 14 brigadas de infantaria criadas nas últimas semanas na Ucrânia que precisam de ser equipadas rapidamente para poderem ser efetivas, e há necessidade de reforçar a recuperação militar com países como a Polónia e até a Hungria, que tem uma situação, como sabemos, particular dentro da União Europeia, mas deve ser envolvida nesta questão, porque há muitos dos mísseis e drones que estão a atacar instalações civis e algumas militares dentro do território ucraniano que sobrevoam o espaço aéreo desses países, são detectados, mas não são interceptados. E isso tem causado danos desnecessários e absolutamente evitáveis neste benefício. Já volto a si, João Coutinho de Figueiredo, para o final. Eu queria falar um bocadinho de coisas que para o futuro devia estar já a ser preparado, porque nós estamos permanentemente a correr atrás de um passado Quer dar uma ideia muito rapidamente, eu ainda volto a si depois. João Coutinho de Figueiredo. Já volto assim então. Duarte Pacheco, vamos aqui ao painel fixo. Duarte Pacheco, concorda com o João Coutinho de Figueiredo deste ponto de vista? Acha que é caso para forçar a nota e ir mais longe do que tem sido feito, nomeadamente pelos europeus? Concordo a 150%. Não podia subscrever de outra forma aquilo que o João Coutinho de Figueiredo acabou de apresentar. Todos nós recordamos quando foi uma outra guerra, uma guerra especulativa contra o euro, e como houve um líder, porque líderes não são todos, houve um líder, Mário Draghi, que disse: nós fazemos o que for necessário para salvar o euro. E essa mensagem passou de imediato. E aqueles que estavam a lutar contra o euro perceberam que tinham já perdido a guerra, porque eles não iam ceder. Nós não podemos passar nesta guerra, nós não podemos passar a vida a dizer aos ucranianos: vocês são fantásticos, estão a defender a democracia, estão a defender os ideais europeus, nós vamos vos disponibilizar mais X aviões, mísseis, isto, aquilo e aquilo outro, e ficar tudo na gaveta. Quer dizer, eu não sei ainda como é que alguém ainda acredita nos líderes europeus depois de tanta conversa e nada chega. Portanto, há aqui uma tibieza horrível, que é típica da construção europeia nos últimos anos. Eu estou a dizer, o PRR era para ajudar a economia a recuperar da pandemia. A pandemia acabou há uma carrada de anos. A ameaça nuclear não é para levar a sério? A ameaça nuclear foi sempre usada desde o princípio. Se vocês enviarem mísseis, armas, nós temos a ameaça nuclear. Se vocês enviarem aviões, nós exercemos as nossas ameaças Não leva isso a sério, Duarte Pacheco? É a história do lobo. Mas há aqui uma outra coisa. Porque é que eu não Se não me engano, o lobo aparece no final da história. Pois, mas é que o Putin, neste caso, ele sabe o seguinte: é que se usar as armas nucleares, a própria Rússia também desaparece do mapa. Está ele disponível a dar esse passo? Não acredito. Não acredito. Há gente louca, há outros que são loucos, mas eu penso que, independentemente da sua vontade férrea de querer salvar a pele, não vai querer salvar a pele à custa de uma crise global e do desaparecimento da mãe Rússia. Mariana Vieira da Silva, como é que se posiciona aqui? Bom, o que me parece mais preocupante neste momento, e muito visível agora na cimeira do G20, é um enfraquecimento da posição de muitos países, e também é visível na União Europeia sobre a sua posição de apoio indefetível e custo custar à Ucrânia. O que nós vemos assistindo é um enfraquecimento desse vínculo, que creio que tem sido visto diariamente, provavelmente já num pré-posicionamento para o período em que Trump será presidente dos Estados Unidos. E, portanto, desse ponto de vista, estando a guerra num momento particularmente frágil para a Ucrânia, parece-me razoável procurar ganhar aqui um espaço de intervenção futura e de apoio à Ucrânia, que se tivesse vindo mais cedo provavelmente estaríamos hoje noutra posição, mas eu volto a dizer, o posicionamento dos países, e nós temos visto isso na Europa, que me parece que se pode dizer que fala cada vez menos a uma só voz nesta matéria,
mas também noutros países, e desse ponto de vista a declaração dos G20 sobre esta matéria ontem é particularmente leve, se posso utilizar estes termos. E a Europa deve ser mais afirmativa? A Europa tem que ser mais afirmativa se quer preparar para o que o mundo será depois de janeiro. E podemos não chegar a janeiro, Mariana. A questão é, com a ameaça nuclear russa, face a esta escalada... Mas também poderíamos não chegar a janeiro face ao crescimento da Rússia sobre a Ucrânia nesta guerra neste momento e, portanto, não haverá passos seguintes se a Ucrânia não tiver capacidade de resposta, e julgo que é esse o passo que está a ser dado agora. Agora, se do ponto de vista político o apoio à Ucrânia, nós vemos sondagens em muitos países europeus a passarem a ser maioritários na expressão do nem mais um euro para o apoio à Ucrânia, e isso tem custos políticos e nós... Mas acha que a Europa deve seguir o caminho então dos Estados Unidos, desse ponto de vista? Não acho. Acho é que isso está a acontecer e, portanto, é preciso mudarmos isso. Nós não podemos ter uma Europa sem uma posição tão muito clara sobre esta matéria face ao que vamos viver, e aquilo que estamos a fazer agora, aquilo que os Estados Unidos estão a fazer é procurar dar um espaço para que a Ucrânia recupere, sabendo que a partir de janeiro o mundo é distinto. João Coutinho de Figueiredo, a retórica russa não o demove da sua posição a favor de um reforço decisivo das potencialidades militares da Ucrânia? Não, e acho que é até sintomático que na opinião pública ocidental o tema das ameaças de utilização de armas nucleares táticas seja permanentemente usado com receio, eu diria, demasiado fundado. Porque os factos são estes. A Rússia invade em fevereiro de 2022 a Ucrânia na expectativa de conseguir ocupar o país em 15 dias. Não conseguiu fazer. Portanto, a força militar, o poderio militar russo é, obviamente, muito inferior àquilo que os próprios pensavam e àquilo que até alguns no Ocidente temiam. E, portanto, as poucas armas que lhes restam, para além de ir buscar forças militares e, como se chama, boots on the ground, de norte-coreanos, imagine-se, para além disso, é ameaças que, como dizia o Duarte Pacheco, já foram repetidas, alguém as contou 16 vezes desde que começou a guerra de utilização. Mas armas nucleares não são iguais às convencionais no seu impacto. Não são, mas a questão é, se vamos partir do princípio que um poder nuclear nunca pode estar numa situação militarmente inferior, porque vai sempre usar armas nucleares mais tarde ou mais cedo, então mais vale capitular a partida. Para que é que sequer começamos uma guerra? Porque há sempre essa hipótese, há sempre uma altura em que a ameaça de utilização de armas nucleares vai vir por parte de quem as detém. E é esse tipo de receio que dá a Putin a confiança de que vai conseguir manobrar as opiniões públicas ocidentais ao ponto de fazer aquilo que a Mariana Verde da Silva muito bem estava a assinalar, que é criar pressão sobre os próprios decisores políticos ocidentais de que as suas populações já não apoiam inequivocamente o esforço que estamos a fazer para apoiar a luta do povo ucraniano. E isso não pode acontecer. E esse é mais um motivo pelo qual eu dizia que se algumas das decisões que agora vão ser tomadas, e creio mesmo que vão ser tomadas e intensificadas, tivessem sido feitas mais cedo, não teríamos a tomar as decisões sob um pano de fundo, uma opinião pública menos homogénea e menos coesa no seu apoio. E queria acrescentar algo ainda sobre a questão do que é preciso fazer. Queria acrescentar duas coisas. Uma em relação ao que se tem estado a passar nestes 30 e tal meses, que é pouco discutido, que é o efeito prático das sanções. As sanções são introduzidas nestes contextos para forçar as entourages dos decisores, neste caso do autocrata Putin, para que os seus oligarcas lhe façam ver que esta guerra é demasiado custosa sob vários pontos de vista, incluindo dos interesses próprios desses oligarcas. E, portanto, em boa parte, as sanções foram impostas neste sentido, tentando-se que não afetem demasiado o povo anónimo russo, que também não tem culpa da qualidade das decisões dos seus políticos. Mas a verdade é que já houve 16 pacotes de sanções e há demasiadas fugas, digamos, demasiados buracos pelos quais as sanções têm vindo a ser alvo. E um segundo argumento, João Coutinho de Figueiredo? Bom, portanto, revisitar o tema das sanções é essenciais, até porque boa parte, por exemplo, do petróleo russo que continua a ser vendido na Europa é transportada em frotas que eram até poucos meses de navios com bandeira de países da União Europeia. Portanto, algo muito sério tem aqui de ser visto. Segundo, preparar o futuro. Desde logo, porque pode ser possível, pode ser necessário, aliás,
reforçar o apoio europeu para suprir algumas decisões que os Estados Unidos venham a tomar a partir de janeiro. Segundo, preparar desde já a reconstrução ucraniana, estabelecendo que o mecanismo que agora está a permitir o apoio militar assente nos ativos russos congelados um pouco por todo o mundo, venha a ser aplicado de uma forma mais longa na sua reconstrução. E, finalmente, e talvez mais estrutural do que tudo, reforçar o pilar europeu da NATO, que é uma coisa que eu tenho estado a falar há muitos meses e eu gostava que estivesse na agenda. A Europa não deve ter um exército próprio, não tem capacidades operacionais e logísticas para ter um exército próprio, tem competências políticas para tomar decisões com necessidades de intervenções militares, de defesa ou de outras, mas não deve ter a sua própria estrutura militar. Já existe um pilar europeu da NATO, a relação desse pilar europeu da NATO com a União Europeia tem que ser reforçada, reforçada de uma forma que garanta aos europeus que temos real capacidade de intervenção, rápida e efetiva em futuros conflitos, e seja dissuasor de autocratas como Putin. Muito obrigado, João Coutinho de Figueiredo. Até à próxima participação neste espaço. O nosso painel fixo regressa na próxima semana para mais um debate. Euronet Plus.